Causando tumulto. Eu tô falando de Valber Garrote. Seja bem-vinda a mais uma quarta-feira aqui conosco. Hora de falar sobre a aposentadoria por idade do trabalhador rural. É um benefício devido aos trabalhadores rurais que comprovarem um mínimo de 180 meses de trabalho nessa atividade. É isso, Valber? Bom dia. Bom dia, Thaís, e bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que nos assistem e nos ouvem. Exatamente, Thaís. 180 meses, ou seja, 15 anos. Hoje a gente vai falar uma pauta muito interessante e de um povo muito lindo, trabalhador e acolhedor. Então, eles precisam ser aqui exaltados, né, Marcos? Porque, como eu costumo dizer, às vezes eu vou atendê-los e aí eu digo, a senhora trabalha com o quê? Ou o senhor trabalha com... Não, minha filha, eu não trabalho, eu tô na roça. Aí eu sempre digo, a senhora quem mais trabalha? Não é verdade? Verdade. Então aqui, o meu carinho, como sempre, eles já sabem disso, mas eu quero deixar aqui registrado o meu carinho e o meu respeito a todos vocês. E aí é importante a gente dizer assim, qual a diferença, né? Dessa aposentadoria por idade do trabalhador rural para a aposentadoria urbana, por exemplo. Perfeito, Thaís. Primeira diferença, não houve alteração na reforma, isso é importante. Eles tiveram esse cuidado, o legislador teve esse cuidado com o trabalhador rural. Então, não houve qualquer tipo de alteração, nem no requisito, nem na forma de cálculo. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, Marcos, a idade. Ela é diminuída. Veja, são pessoas que estão ali expostas. A condição de trabalho levou a essa compreensão de que a idade tinha que ser diminuída. Exato. Até porque muitos trabalham, inclusive, antes da idade adequada. Perfeito. Né? Para o trabalho. Hoje a gente já consegue, até pegando o teu gancho, hoje a gente já consegue, juridicamente falando, demonstrar que uma criança de 8 anos, que começou trabalhando como rural, como é costume dizer, ele consegue demonstrar, através dos documentos dos pais, por óbvio, porque essa criança, então, não tem documento, né? Então, consegue-se demonstrar que se ele trabalhou desde 8 anos como rural, ele vai ter, sim, esse direito reconhecido, porque é uma forma de indenizar por ele não ter tido uma infância. Ele deixou de ter a infância para poder começar a trabalhar, ele virou adulto. Ele pulou uma fase muito importante da vida, né? E é isso que acontece mesmo. Isso também não... isso foi uma evolução com o tempo. Isso não é de sempre. Isso é de alguns tempos, de alguns anos para cá. E a terceira grande diferença, além de não ter tido reforma, a idade é diminuída, existe aí também a questão de eles não contribuem, financeiramente falando, com aquele pagamento que a gente fala aqui, dos 5%, 11% ou 20%. O que é que acontece? Eles contribuem todos os dias para que esse Brasil funcione. Então, a contribuição deles é trabalhando, é plantando, é colhendo. Então, a contribuição, a forma que eles têm para contribuir há uma troca. Você não contribui financeiramente, você contribui com o trabalho, mas você tem a garantia de lá na frente se aposentar. É importante isso, e principalmente do tocante também à questão da documentação, que é necessária, porque são critérios diferenciados da comprovação desse trabalho, né? E como é que essa formalização, que em algum momento faz com que ele tenha essa condição de se aposentar, ela implica na apresentação essencialmente de quais documentos? Hoje, Marcos, agora eu vou falar na memória o ano da lei que teve essa alteração, mas eu posso pegar para vocês e deixar aqui registrado. Salvo engano, foi antes de 19 isso. Mas existe agora o que a gente chama de autodeclaração. É uma lei um tanto quanto recente, né? Porque essa autodeclaração você vai, o nome já diz, eu me declaro como tal. Então, você vai preencher uma declaração dizendo exatamente o que é que acontece. Onde é que você mora, o que é que você planta, o que é que você faz, desde quando, quantas tarefas de terra você trabalha, qual é o meio, é de subsistência familiar, não é, com que você trabalha. Então, tem essa autodeclaração, que hoje é um documento utilizado, o INSS já reconhece esse documento, e você precisa, como a Thaís começou a nossa conversa hoje, são 180 meses, ou seja, são 15 anos. Então, você precisa demonstrar. Hoje, precisa pegar um documento, a gente divide esse período. Se são 15 anos, você pega aí 7 anos e meio e você divide. Para cada período, um documento já é suficiente. Isso é o que está na teoria. Na prática, né, Thaís? A dificuldade, normalmente, para quem trabalha na cidade rural, é reunir os documentos mesmo. Essa demonstração, né? E por isso essa pauta é tão importante, porque
Na verdade, eles só vão se atentar. Ora, se o urbano não guarda isso, a gente fala muito nisso aqui, né, da documentação, a gente não olha CNIS, a gente não olha nada. Avalie quem está ali trabalhando, que precisa trabalhar dioturnamente para manter uma família, para bancar os filhos com alimento, com enfim. Você não vai parar para olhar qual documento que eu tenho que ter, mas enfim, existe contrato de meiro, como eles chamam, que é contrato de comodato, é a forma que você tem de alugar a terra, de fazer troca com o dono da terra. Você planta um pedaço da terra e o outro pedaço você vai plantar para você e o outro é para o dono. Então, existem várias formas deles trabalharem na prática e isso aí é que tem que estar registrado. São os documentos que eles podem ter. Então, Valbia, não há necessidade do trabalhador ter contribuído formalmente com o INSS? O rural, não. O pescador também. Então, ele não precisa, ele entra são as mesmas condições aqui, o rural e o pescador. Então, ele não precisa contribuir financeiramente, mas ele precisa ter esses documentos. Aí, por exemplo, existem documentos que eles são mais frágeis, digamos assim, mas que eles corroboram. É um batistério, acontece muito isso. Onde você batizou, tá lá a profissão do pai e mãe, rural. O próprio endereço já demonstra onde você está morando, né? Então, nas escolas, quando essas crianças são matriculadas, está lá a profissão do pai e da mãe. E muitas das vezes, Thais, o que é que acontece? A mulher, ela termina não tendo essa documentação. Ela pega a documentação emprestada do marido, na maioria das vezes. E se o marido não tiver uma documentação, vamos imaginar que o marido, de repente, ele trabalha na cidade com alguma outra coisa que não rural. Só a mulher que trabalha como rural. É mais difícil para a mulher aposentar, você acredita? Acredito. E o benefício é o mesmo do salário mínimo? O benefício vai ser o mesmo. Sempre o valor dele é um salário mínimo. Seja para o salário maternidade, seja para aposentadoria, seja para auxílio-doença, o salário sempre vai ser o mesmo. Qual é um benefício, que foi bem lembrado que você falou agora, que o rural não vai ter? O auxílio-acidente. Porque o auxílio-acidente, quando a gente contribui, dentro dessa contribuição tem o que a gente chama de SAT, né, que está lá uma das siglazinhas. E nesse caso, como ele não paga essa contribuição, então ele não tem acesso a esse auxílio-acidente. Mas enfim, tirando isso, as demais ele vai ter direito, sim. E outra coisa que é importante ser dita, que eles confundem às vezes, o rural, ele pode sair num período de 12 meses, ele pode sair para trabalhar de carteira assinada, digamos assim, por 120 dias. Não mais que isso, ou seja, 4 meses no ano. Por quê? É o que a gente chama de entre-safra. Ô, Valbia, muitas vezes o trabalhador precisa marcar, agendar no INSS para dar entrada online mesmo, não precisa fisicamente ir para uma agência. No caso do trabalhador rural, ele precisa ir presencialmente? Não, ele consegue também fazer isso. Normalmente eles fazem isso em lan houses. Então, como é a forma que eles têm para poder fazer os agendamentos. Mas eu sempre costumo dizer, eu sugiro que procure algum profissional habilitado, porque às vezes, por falta de um documento, o INSS, ele é simples na forma de eu entro e faço, mas ao mesmo tempo ele termina sendo um pouco complexo para todos nós, porque você tem que ter uma forma de colocar o documento, você tem que ter o tamanho desse documento, você tem que de alguma forma dizer qual tipo do pedido que você quer. Então, isso daí vai precisar de alguma pessoa que seria o mais interessante que fosse um profissional, porque ele vai fazer com que o teu tempo de espera ele diminua e que seja satisfatório, porque às vezes você espera vários meses para dar uma negativa. Para esperar o bate e volta, por causa de um erro, né, ali na origem do pedido, né? Então, agora, uma dica pode ser o apoio dos sindicatos, se tiver ligação com os sindicatos, né? Porque são locais de confiança. E eu falo isso porque eu sei que ao mesmo tempo que tem pessoas que vão fazer, como a Valbia, que tem toda essa atenção, esse filtro, a paciência de ouvir. São pessoas que têm muitas histórias para contar, a própria história, então você tem que ter essa paciência. E aí precisa de um advogado que tenha esse compromisso social de resolver aquele problema e não se locupletar do direito de outras pessoas. Então é fundamental, isso que ela está dizendo é uma dica importante. Muitas vezes esse trabalhador rural não teve acesso à educação, mas pode ter formado um filho, uma filha que avançou um pouco mais. Isso. Então é bom ter alguém de confiança. Que o filho faça às vezes. Não é? Da família, para dar esse retorno ao seu pai, à sua mãe. Trabalhou tanto para você conseguir o mínimo e estar hoje na cidade, na própria que nasceu, até fora dela. E muito cuidado, Marcos, só para a gente finalizar. Por exemplo, eu vi um caso prático de uma pessoa que trabalhou rural a vida inteira, passa alguém na porta de casa
e diz assim, ó, vamos aposentar o senhor? E aí eles não entendem qual é a diferença entre o aposentar. A gente aqui, na maioria das vezes, acha que o LOAS é uma aposentadoria. Então eles terminam confundindo. A pessoa chegou dizendo que ia aposentá-lo. Aí, aspas, aposentou. Esse homem passou anos recebendo, achando que era uma aposentadoria. Ele falece, a esposa está lá, também rural como ele. Foi pedir a pensão e me procurou. Quando eu vim olhar, era um BPC LOAS. BPC LOAS não dá pensão. Então, teoricamente, como eu costumo dizer, esse benefício morre com a pessoa. Eu entendi. Só que ele tinha todos os documentos de rural. Então, veja a irresponsabilidade daquela pessoa que passa dizendo, vem que eu vou te aposentar. Primeiro, não era uma aposentadoria. Isso. E segundo, quanto que prejudica o outro só para poder receber um dinheiro, porque estava ali querendo ganhar um dinheiro rápido e fácil. Então, prejudica uma família. Aí, juridicamente, a gente conseguiu reverter essa situação. Mas quantos acontecem isso? Né, que chega dizendo, eu vou lhe aposentar. E não é aposentadoria. Ele está lhe dando um LOAS. Então, você que nos ouve, como é que você vai saber se você está recebendo um LOAS ou uma aposentadoria? Tu recebe 13º? É isso que você vai sempre saber. Na prática, se recebeu o 13º, tem aposentadoria. Se não recebeu o 13º, foi LOAS. Então, se você tem documento para aposentar, saia do LOAS e vá para uma aposentadoria, porque você vai ter aí, uma vez falecendo, a tua família está guardada nesse sentido, né? Financeiramente está acolhida. Devidamente amparado, né? Sempre Exato. defendo que as igrejas, as associações, os sindicatos façam essa mobilização para evitar esses oportunistas que, obviamente, vão Que atrapalhar não são poucos. a vida das pessoas, infelizmente, né? Que Valber Garrote estará aqui na próxima quarta-feira com a quarta previdenciária, trazendo mais assuntos do seu interesse, porque afinal de contas a sua vida previdenciária conta muito na capital e também para você trabalhador do campo, tá? 7h37. Olha, com mais de 15 anos, a Ouro do Brasil tem luxo acessível a todos, com joias em ouro 18